Hoje a mensagem, o tema da mensagem é Família de Deus. Mateus capítulo 12, 46 a 50. Todos abriram? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Né? Fala sobre o texto em que que Jesus chama todos os seguidores dele como membros da família dele, né? Vamos fazer a leitura então. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqui fala sobre a família de Deus, né? Como é difícil a gente ver a situação da Ucrânia. Eles estavam vivendo igual a gente, né? Tendo festa, né? Na casa, fazendo compras. Eles nem imaginariam que ia ter uma guerra da Rússia contra eles. Eles não estavam acreditando nisso. Mas veio a guerra, famílias morrendo, casas destruídas, prédios destruídos. Até agora, não se fala tanto, né, da guerra, como vai esfriando, né? Como uma coisa, mas eles estão sofrendo, todos eles, perdendo familiares. E de repente aconteceu isso. E essa semana, quer dizer, a semana passada, falou-se muito sobre a morte da rainha da Inglaterra, né? Elizabeth, e ela foi rainha por 70 anos, bateu o recorde, né? Quando tinha 26 anos, se tornou rainha da Inglaterra, né? E a gente viu essa morte triste, né, da rainha, não é? Mas a gente, não sei se vocês assistiram algum filme, The Crown, né, sobre a família real, algum documentário, alguma coisa, escândalos atrás de escândalos que acontecem na família real, né? E a família real, a gente vê que é com outras famílias também, com problemas semelhantes aí que acontecem no resto do mundo, acontece lá na família real também, né? Então eles são também, claro, né? A gente tem o respeito pela rainha, mas são iguais, seres humanos iguais a todos, né? Então, por melhor que seja a família, vai ter problemas e também vai ser limitado a essa terra, né? A rainha partiu, né? Agora, tem uma família que dura para sempre, eterna, né? Nós cantamos aqui sobre a família, Alfa e Ômega, ele é o princípio e o fim. E essa família de Deus é constituída por todos aqueles que foram transformados através de Jesus Cristo, né? Então é constituída todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, né? Jesus começou seu ministério com quantos anos? Ele começou com 30 anos de idade, não é? Ele começou o seu ministério. Então, lá em Israel, as pessoas que começam a ser consideradas como adultas, como pessoas que podem exercer, né, esse ministério de falar da palavra, aos 30 anos começa o ministério, né? Então ele começou com 30 anos de idade, né? Quando eu me casei, eu tinha 34 anos, né? Então eu tinha 34 anos e eu achava que, eu estava pensando, né? Acho que até uns 27 eu podia casar, né? Mas eu casei aos 34. Eu falei com a professora de
de japonês, né? Falei para ela, nossa, eu estou casando meio tarde, levei o convite, né? Minha professora de japonês falou, olha, eu estou casando meio tarde, né? Aí ela falou assim, não, não é tarde não. Até agora foi o preparo. Então ela disse isso para mim. Então Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Até esse tempo era o preparo dele para ele começar a fazer o ministério, né? Então, vamos pensar sobre a família aqui da terra. A primeira família, qual foi a primeira família? Foi Adão e Eva, e tiveram 2 filhos, Caim e Abel, né? Só que Caim teve uma briga entre eles, quer dizer, inveja do Caim com Abel, e Caim matou Abel. Na primeira família teve homicídio. Os pais ficaram muito tristes. Como que pode, né? Quando Adão e Eva estavam andando com Deus, era uma família feliz, estava tudo bem. Aí depois que se separou, desobedeceu a Deus, eles começaram a ficar com problemas, e aí os 2 filhos brigaram e um matou o outro. Coisa triste, né? E hoje, até hoje a gente vê problemas nas famílias, brigas nas famílias, guerras, uma confusão total, né? Por que isso, né? Porque afastou de Deus. As pessoas afastadas de Deus. A gente vê na política, né? Vocês viram a propaganda? Um atacando o outro, um falando mal do outro. Que coisa feia, né? Não é feio isso? Fica falando mal do outro, um chama de ladrão, outro, né? Não vou ficar falando, né? Essas coisas que não é bom, né? Mas a gente vê problemas aí na sociedade em geral, né? E nossa família, pensando na nossa família, né? A gente dá graças a Deus pela família que Deus nos deu, né? E graças à educação que os nossos pais deram, cuidado que tiveram para conosco desde pequeno, né? Graças a Deus pelos familiares, parentes que a gente tem muitas boas lembranças, né? A gente tem momentos de alegria e tristeza também, não é? Muitas lutas, né? Às vezes é doente, e mortes também ocorrem, né? Nossa família. Minha sogra mesmo levou um tombo, está com 94 anos, ela não está podendo andar, né? A senhora Kurosaki também, né? O senhor Floriano, aconteceu isso também por causa de queda, né? Então a gente vê nos nossos familiares, chega para nós também, né? Essas coisas, bem perto de nós acontece isso, né? Mas Deus deu a família para que a gente possa crescer como pessoa, né? Com todos esses sabores, né? Esses problemas, alegrias, tristezas, para que nós possamos crescer como pessoa, né? A gente não tem uma felicidade completa com essa família terrena. Não tem, né? Sempre vai ter problemas, né? Então, por melhor que seja a família, né? A gente pensa, vê no Facebook, lá, né? A família é toda sorridente, né? A gente vê fotos assim, né? Todo mundo sorrindo, mas por melhor que seja a família, por melhor que pareça ser a família, né? A família, quando a gente tira foto assim, a gente faz um rosto, né? Sorridente e tal, né? Mas, por melhor que seja a família, sem Deus, não dá. Sem Deus a gente não tem unidade. Jesus veio para unir a família, para que a gente tenha um coração transformado, não é? Então, essa família de Deus, todos são filhos de Deus? Eu estava vendo um cartaz lá no elevador hoje de manhã mesmo, né? Todos somos filhos de Deus. Vamos agradecer. Será que somos todos filhos de Deus? Há pessoas que acreditam que sejam todos filhos de Deus, né? Deus é santo e perfeito.
Se a gente quer viver eternamente junto com Ele, a gente tem que ser santo e perfeito também. Mas se a gente não é santo e perfeito, assim, mas Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para que a gente possa ser santo e perfeito e poder estar eternamente lá. O Pedro falou assim: afasta de mim, porque eu sou pecador. Jesus falou assim: eu farei de você um pescador de homens. E ele se tornou o principal líder da igreja, né? E ele então, ele pôde ser preparado para pertencer à família de Deus, não é? Essa semana, no centro lá de São Paulo, está cada vez mais perigoso, né, Edson, né? Lá no centro, lá na Santa Efigênia, tem gente que cortou o pescoço de uma mulher para roubar o celular. Isso, tá bom, saiu do jornal? Não, foi um amigo meu que viu. Ninguém fez nada. Você acha que aquele homem que cortou o pescoço da mulher para roubar um celular é filho de Deus? Fazer uma coisa dessas? Todos são filhos de Deus, falam, né? Tem gente que acredita, essa atitude é filho de Deus. Só que, assim, meus pais eram cristãos, né? Me levavam na igreja desde pequenininho, né? Desde pequenininho eu ia lá na igreja, desde antes da idade da Júlia ainda, né? Não. Na barriga da minha mãe já ia na igreja. E na verdade eu fui batizado junto com minha mãe, porque ela estava grávida de mim. Só que eu tinha que decidir um dia. Essa questão de salvação, de se pertencer à família, é cada um de nós que decide. Eu, quando eu tinha 18 anos de idade, estava procurando felicidade em outros lugares, tal, mas não encontrava lugar nenhum. Eu me ajoelhei lá na sala. Isso, né? 1h da manhã me ajoelhei. Eu pedi a Deus, né? Me perdoe pelas coisas, pelos meus pecados. Obrigado porque o Senhor já me perdoou através de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor seja o Salvador, Senhor da minha vida. Dirija a minha vida daqui para frente. Eu tinha 18 anos. E Deus transformou a minha vida. Guilherme está dando risada, deve ser muito tempo atrás, né? Tinha 18 anos. Foi há muito tempo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Que coisa maravilhosa. Encontrar com esse Jesus. Ser transformado no Filho de Deus é isso. Quando nós oramos a Deus, quando buscamos a Deus, somos transformados em filhos e filhas de Deus. Né? E todos que vão à igreja são filhos de Deus? Tem muitas igrejas nesse mundo. Tem muitas igrejas. Nem todas as igrejas ensinam a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, só através de Jesus Cristo nós podemos chegar ao Pai Celestial. Esse é o caminho, né? John Wesley, ele conhecia a Bíblia. Desde pequena a mãe tinha quantos filhos? Tinha muitos filhos. Agora, eu tinha muitos filhos, mas ela reservava 1 hora para cada filho. E John Wesley aprendeu a Bíblia desde pequeno. Ele falou assim, John Wesley, que aprendeu da mãe mais do que no seminário teológico com a sua mãe. A mãe então ensinava. Ele conhecia a Bíblia. Ele foi pastor da igreja anglicana. Ele era pastor, só que ele não tinha aquela alegria dentro dele. Quando fez, em 703, então, ele tinha 35 anos de idade.
Ele viu um grupo lá de morabianos, um grupo pequeno, não é tão pequeno assim, mas viu assim, nossa, como eles estão alegres, como eles são diferentes, eu quero ser como eles. E ele estava com essa ansiedade, ouviu um pregador falando sobre comentários do Lutero, sobre Romanos, e ali, com a palavra proferida por aquele pregador, o coração dele se aqueceu, estranhamente. Ele falou: nossa, que coisa maravilhosa! A presença de Deus inundou o ser daquele pregador, John Wesley. Ele fundou a Igreja Metodista, e ele, então, a partir daquele dia, ele começou a pregar de uma forma diferente. Começou a pregar a palavra em todo lugar, sem temor nenhum, né? Uma pessoa, para se tornar filho de Deus, tem que nascer espiritualmente. Deve nascer. Para que tenha uma nova vida, né? Coração transformado, e começar a transbordar de alegria. Essa é a mudança que Deus faz. O Judas, vocês conhecem Judas, né? Dos discípulos de Jesus. Ele ouviu a palavra durante 3 anos de Jesus, andou com Jesus, só que ele não teve o coração transformado, porque ele não recebeu a palavra de Deus no coração. Os outros discípulos receberam a palavra de Deus no coração e se transformaram em grande bênção. Eles espalharam essa mensagem de alegria, de esperança para todo mundo, né? Foi transformado em verdadeiros filhos de Deus quando receberam a palavra no coração. Sobre a família santa e eterna, sobre se tornar filhos de Deus. Para pertencer à família de Deus, precisamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, né? Como eu falei, eu frequentava a igreja desde pequeno, mas eu precisava experimentar, assim que o John Wesley experimentou, coração aquecido, ser transformado, pedir para Deus, né? Eu precisava ser transformado por Deus, né? Para se tornar filho de Deus, buscar Deus. Tudo aquele que busca Deus vai encontrar. Isso é a palavra de Deus diz, todo aquele que busca encontra. Mas nem tudo dá certo, né, na vida. As coisas, né? Nem tudo dá certo na nossa vida, né? Mas tem um novo significado. Os problemas vêm, mas a gente vê de uma forma diferente. A gente tem motivo para viver, tem motivação, tem essa alegria, saber, a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Então, nem tudo dá certo, mas a gente fica doente. Eu peguei Covid outro dia, né? Peguei Covid, a Alice também pegou, Júlio, Luci, né? Minha família pegou Covid, né? A gente tem lutas e tantos de sabores, frustrações, né? Mas, sabe o que é legal? É que até aquelas coisas que parecem ser negativas se transformam em coisas boas, né? Isso é promessa da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, né? Então, é legal saber que todas as coisas acontecem à nossa volta para que a gente busque mais ao Senhor, se torne uma pessoa melhor, né? Eu falava com meu pai, né? A vida é dura, né, pai? A vida é dura. Aí ele falava assim: depois vem coisas boas, né? Ele dizia isso, né? Que diz que a família de Deus, no versículo 50, que diz, né? Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aquele que faz a vontade de Deus pertence à família dele, a vontade de Deus. Então, o caminho da felicidade, o caminho de pertencer à família de Deus é fazer a vontade do Pai, né? Adão e Eva separou de Deus quando desobedeceu a Ele, né? E afastou de Deus. E Jesus Cristo veio aqui na terra para fazer toda a vontade do Pai
E também não só Ele, mas para que todos nós pudéssemos fazer a vontade do Pai, através de Jesus Cristo habitando dentro de nós. Então nós podemos ser também ser amados por Deus, assim como Deus assim falou em voz alta para todos ouvirem: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em que me alegro, disse para Jesus. E nós todos podemos ser também esses filhos amados em quem Deus se agrada, não é? Então, quando a gente faz somente aquilo que a gente quer, aparece muita confusão, infelicidade. A gente não tem alegria. Mas o mundo está um caos. Por que está um caos? Guerra, confusões, brigas. Por quê? Porque está afastado da vontade de Deus. Na oração dominical, qual que é uma parte? Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O céu é perfeito, mas que o céu desça, sobre o coração de cada um de nós. Essa é a oração do Pai Nosso. Então, quando começamos a andar com Deus, as coisas começam a ajeitar, as coisas começam a se acertar. O melhor da nossa vida é andarmos conforme a vontade de Deus, conforme o plano que Deus traçou para cada um de nós. Jesus Cristo sofreu na cruz, teve um sofrimento na vida, só que Ele teve a maior alegria do mundo, teve a maior vitória. Ele ressuscitou dos mortos, e a vitória completa sobre todos os problemas. E Ele então, nós também podemos ter a vitória completa em Jesus Cristo, através do poder da ressurreição dele. Bom, estamos terminando aqui, vamos concluindo aqui, A Rainha Elizabeth, ela faleceu aos 96 anos, reinou durante 70 anos, uma vida exemplar. A vida dela, na família teve escândalos, na vida dela não teve, aparentemente não, mas na família teve, família real. Agora, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não tem escândalos. É claro que na história nós vemos o problema de Davi, o problema do Pedro que negou 3 vezes, mas Jonas que não obedeceu a vontade de Deus de ir para Nínive, foi para Tarsis. Mas Jesus veio para restaurar, para perdoar todos os pecados e nos transformar, nos preparar para ter uma família perfeita e eterna, santa, lá nos céus. Jesus veio para isso, Então, todos aqueles que buscam sinceramente a Deus se tornam filhos e filhas de Deus e passam a ser merecedores do reino, graças a Jesus Cristo, que fez tudo, preparou tudo para que a gente possa pertencer à sua família eterna lá no céu, Participar dessa grande família eterna. A gente vai poder falar na mesma língua, Pode falar inglês, espanhol, sei lá, mas pode haver povos, mas a gente vai poder falar a mesma língua espiritual, poder conversar com todos, É uma família, grande família que Deus está preparando, nós vamos escolher o presidente, Quem que vai ser o presidente nosso, hein? Será que vai ser o Lula? Vai ser o Bolsonaro? Vai ser o Simone Tebet, o Ciro? Ou o outro? Quem vai ser? A pessoa que foi eleita vai ficar 4 anos no poder, não é? Como presidente. A Rainha Elizabeth ficou 70 anos, como rainha da Inglaterra, não é? Mas o nosso rei, que é Jesus Cristo, ele reina
e vai reinar eternamente. Quanto privilégio a gente pertencer à família de Deus, essa família eterna e perfeita, graças a Jesus Cristo. Pelos séculos dos séculos a gente poder viver com essa família perfeita. Essa é a palavra de Deus, está cheia de promessas da palavra que fala sobre isso. John Wesley, quando ele encontrou com Jesus Cristo, quando o coração se aqueceu, ele sabia na cabeça, mas quando desceu o coração, foi transformado, e graças a ele, ao grupo dele, a Inglaterra foi transformada. E nós também, como filhos e filhas de Deus, podemos ter esse coração aquecido por Deus e transformar algumas pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor preparou tudo para que nós pertencêssemos à sua família, e a família perfeita e eterna, graças ao perdão dado por Jesus Cristo, a obra completa do nosso Pai Celestial, através do teu Filho. O Espírito Santo vem transformando os nossos corações, transforma os corações de pedra em corações de carne, e dando-nos a nova vida, e que nós possamos experimentar essa alegria de pertencermos à tua família e fazer com que mais e mais pessoas venham a pertencer à sua família. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e entoar que a graça, e vamos clamar enquanto cantamos, para que a bênção seja dada a nós e se espalhe através de nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.